Que a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos dirija e nos guarde. E que só a palavra de Deus, aquilo que venha do Senhor, seja colocada em minha boca. Que Deus me use em conformidade com a vontade dEle. Que seja Ele falando com cada um de nós. Amém. Hoje, a palavra que eu vou ler está no livro de Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 36. Essa palavra o Senhor me entregou ontem, quando eu estava orando. E o Senhor orando com a minha irmã Gleice, minha irmã em Cristo. E muito interessante, porque nós estávamos ali intercedendo pela situação do nosso país, pela situação de toda a terra. E, de repente, uma palavra dessa. Promessa de esperança. E olhe que quem está falando é Jeremias. Jeremias, o profeta, que incomodou tanto a Zedequias. Zedequias, o rei de Judá. Zedequias teimava em permanecer distante da vontade de Deus. Era teimoso, Zedequias. Ele não honrava a Deus. Ele permitia que as pessoas adorassem aos deuses estranhos, aos deuses pagãos, que eles aprenderam com as culturas que Deus disse tanto que tivesse cuidado para não se deixar levar pela cultura das terras conquistadas. Mas Zedequias estava naquele tempo do povo que pensa que pode tudo, tem nada não. Eu creio em Deus, mas eu também creio na deusa Será, eu também acho que Baal faz alguma coisinha, eu também acredito que o pé de coelho é bom, um pezinho de coelho na bolsa não faz mal não, um trevinho de 4 folhas, um zenzinho ali, um pouco de incenso acolá, chamando o negócio ali, procura ali, faz aquele negocinho ali, é um trabalho, mas eu não solto Deus não. Você crê em Deus? Creio. Mas que Deus é esse que você crê? Porque o Deus único e verdadeiro que nós conhecemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Ele não permite que você acredite em algo feito por mãos de homens ou qualquer tipo de crendice ou qualquer invocação de mortos ou qualquer tipo de feitiçaria, de agouro. Ele não permite, é abominação para Deus. Mas no tempo de Zedequias, ele tinha aqueles sacerdotes dele que eram misturados, misturava vários deuses na cabeça deles, inclusive o verdadeiro Deus, o único. Aí, para o incômodo dele, Jeremias vai e diz: ei, tomem consciência do pecado. Vocês se afastaram de Deus quando vocês se voltaram e se prostraram para outros deuses. E se vocês, porque eles estavam ali, além de cometerem todas essas loucuras e por isso estavam subjugados, não eram livres, estavam subjugados à Assíria, que tinha acabado de perder o seu poder para a Babilônia. Eles estavam ali divididos. Eles queriam
Uns queriam fazer aliança com o Egito e os outros diziam, talvez seja melhor nós não nos rebelarmos contra Babilônia agora. Porque se a gente se manifestar contra eles, eles já destruíram a Síria e agora eles vão querer nos destruir. Aí o que é que o Senhor fez? Colocou no coração de Jeremias para avisar o rei Zedequias que não se voltasse para o Egito. Eles já tinham saído do Egito. O que eles queriam agora? A aliança com o Egito. E ele ainda dizia, se você fizer aliança com o Egito, você vai perecer. Zedequias dizia, o quê? Vamos prender esse rapaz. Que aí ele para de falar isso. Vamos calar a boca do profeta. E deixavam ele de molho numa cisterna, literalmente. Numa cisterna, ali de molho. Para ver se ele se arrependia do que ele dizia e se ele voltava atrás. Mas quando ele chegava diante do rei Zedequias, ele dizia a mesma coisa. Arrependa-se e não faça aliança com o Egito, porque a Babilônia vai nos destruir. Ele não só dizia isso, ele não só conscientizava o povo do pecado, alertava o povo para que estavam pecando, para sair daquela vida de pecado e não quisesse nada com o Egito, onde tinha deuses pagãos, era de rã, a sapo, a gato, o sol, tudo que Deus criava eles queriam endeusar, agora não entendiam que deveriam endeusar o único que verdadeiramente é Deus. Entronizá-lo, reconhecê-lo como Deus. O que fez com que eles existissem. Não, isso aí eles não conseguiam. Eles diziam, o Deus dos hebreus. Mas eles não reconheciam como Deus deles. Não reconheciam. E aí, Zedequias, rei de Judá, queria fazer aliança com o Egito. Outra coisa muito importante que Jeremias fazia, exortava o povo a uma mudança de conduta, a abandonar a idolatria dos deuses estranhos. Ele vivia explicando para eles, por causa disso nós vamos perecer. A Babilônia vai nos destruir. Eles vão destruir Jerusalém. E eles vão nos levar cativo. E eles vão levar você, rei Zedequias. Ele avisou. Mas Zedequias só fazia prendê-lo. O que Jeremias fazia que incomodava tanto? Ele denunciava as mentiras. Porque sempre, aonde tem alguém que não quer olhar para Deus, ele é rodeado de pessoas que falam coisas agradáveis para ele. Ele sente necessidade disso. Enquanto ele repudiava a verdade, existiam os mentirosos que ficavam rodeando ele, dizendo, o Egito, nós vamos fazer aliança com o Egito e vamos vencer a Babilônia. E aí ele denunciava, dizia, não vai acontecer isso não. Uma vez o Senhor libertou vocês do Egito, não voltem para eles. Outra coisa que ele denunciava, a violência. A violência. Ele era contra aquelas atitudes de violência, até que faziam contra ele mesmo, contra Jeremias. Jeremias sofria violência atrás de violência. Ele sofreu muito nas mãos desse rei que negou a Deus, que admitia deuses pagãos em Judá. Outra coisa que ele era contra, a injustiça. Coisa que nós estamos sofrendo tanto nesses dias, irmãos. Tanto.
entregamos as causas necessárias na justiça e passamos anos e anos sem uma resposta, sem uma satisfação, apesar que pagamos aos juízes através dos impostos altíssimos que nos são cobrados. Mas os juízes acham que não tem que dar satisfação ao povo. Eles passaram num concurso, estão recebendo o salário do povo, mas não precisa ser tão, célere como deveria ser. Parece que há um certo descaso. E aí ocorre muita injustiça por causa disso. As pessoas, muitos, morrem antes de ver a sua justiça sendo cumprida. E não era diferente no tempo de Jeremias. Até a injustiça dele ser preso, ser colocado numa cisterna, humilhado ali, sofrendo frio, fome, só porque estava falando a verdade. Ele denunciava a obstinação do coração do povo, que se acomodou com o pecado, que começou a achar que o pecado estava muito bem, tinha problema não. Só o resultado é morte eterna. Mas ali, Jeremias denunciava essa obstinação. Porque as pessoas se conformavam, aceitavam o pecado. Porque a infidelidade do povo de Deus, de um Deus tão fiel. Por que a infidelidade? Por que misturar Deus com outras coisas? Buscar em outras coisas o favor de Deus. É tão simples. Fecha os olhos e pede o favor a Deus. Ele chamava ao povo ao abandono do pecado e a voltar-se para Deus. Ele dizia: por que vocês estão abandonando o Criador, o Deus de vocês, e estão preferindo viver no pecado, na lama, na morte? Jeremias alertava o povo, revelando que a infidelidade do povo de Deus traria consequências terríveis, inevitáveis e condenatórias. Temos que lembrar disso. Jeremias revelava, e hoje o Espírito do Senhor nos revela, que a nossa infidelidade diante de Deus trará consequências inevitáveis e condenatórias contra nós mesmos. E Jeremias revelava a destruição do templo de Jerusalém. E aconteceu, irmãos. Tudo que Jeremias profetizou aconteceu. Mas aí, olha que coisa linda. Até Jeremias mesmo, ele seguiu no caminho quando o povo, quando Judá foi destruída ali, o povo de Deus, Jerusalém foi destruída e Judá foi cativa para a Babilônia, porque foi do jeito que Deus tinha revelado. Babilônia destruiu o exército do Egito e pegou o povo de Deus que estava confiando no Egito, confiando no exército do Egito. E a entregou nas mãos de Nabucodonosor, o qual, Nabucodonosor, um dia fez um decreto. No final, no livro de Daniel, você vai ver. No livro de Daniel, Nabucodonosor fazendo um decreto e dizendo, reconhecendo que há um Deus único
que tem o governo sobre todos os reinos e sobre todos os povos e sobre tudo e sobre todos. Ele disse: esse reino que vem do céu, ele tem o poder sobre todos. Então ele confessa a existência de Deus. Nabucodonosor, o caldeu, o que lançou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, os quais não foram nem chamuscados, quanto mais queimados. Nabucodonosor viu o 4º homem na fogueira. Nabucodonosor experimentou do poder de Deus e por isso se converteu. Esse foi quem Deus deu a ele Zedequias, Judá, e foram cativos para a Babilônia. Só que no caminho, Deus faz com que um daqueles homens procure Jeremias para honrá-lo. Dizer a Jeremias o que Jeremias prefere: ficar nas regalias da Babilônia ou voltar para Judá, para a cidade de Jerusalém totalmente destruída. E Jeremias foi sábio. Ele preferiu dizer não para a Babilônia, que era pagã, e ficar naquele lugar mais difícil de estar, porque estava destruído. Mas ele pôde escolher. Sabe por que que Deus deu a ele esse presente? Porque ele foi fiel até o fim. Zedequias foi morto lá. Zedequias teve os olhos furados, sofreu demais, porque não ouviu a voz de Deus. E ele viu o rei matando os filhos dele. Ele viu coisas terríveis, ele viu. Eu acho que ele lembrou: eu deveria não ter prendido Jeremias. Eu deveria ter ouvido a voz de Deus. Mas eu preferi continuar no erro. E por isso estou pagando o preço. Agora, Jeremias não. Jeremias, ele pôde ficar em Jerusalém. Porque mesmo Jerusalém destruída, ali havia o mais importante do que qualquer riqueza ou cargo que o rei viesse a dar a Jeremias na Babilônia. Porque lá na Babilônia não havia a presença de Deus. Jeremias escolheu o melhor. Ele estava no caminho porque estava sendo forçado a ir para a Babilônia. Mas quando Deus deu a oportunidade, ele escolheu Deus. Ele escolheu ficar naquela cidade que estava nas ruínas. Mas ali havia a presença. Ali em Jerusalém estava a presença. E aqueles que ficaram, que não se dobraram a Baal, dali o Senhor reconstruiu. Aí aqui, essa promessa que Deus fez, tão linda, que ele fez ao seu povo. Promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os entregarei, os congregarei de todas as terras por onde os dispersei, na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo
e eu serei o seu Deus. Oh, meu Deus! Eu lhes darei um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Por isso que às vezes Deus nos permite situações de temor, para que a gente entenda o que é estar com Deus e o que é estar fora da graça de Deus, na desgraça. O Senhor disse: terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Eita, eu recebo essa promessa. Ah, mas está tudo isso, aquilo, e as estatísticas. E eu sei é que o meu Senhor, Ele prometeu que Ele vai colocar-nos em lugar de segurança e de paz e de alegria. E Ele se alegrará com o bem que Ele nos trará. Glória a Deus, eu creio que o Senhor está fazendo novas todas as coisas, a começar por sua igreja. Amém. É até aqui. Vamos orar, irmãos. Hoje tem um pedido de oração da irmã Gleice. Ela pediu oração pelo Congresso Nacional, porque ela disse que o Senado aprovou a PEC 186/2019, proibindo concurso público, um monte de gente estudando, tentando para vencer, para poder o país crescer. Ele proíbe o concurso público, congela os salários e progressões até 2036, sem ter aumento para nada, só para eles. Aí veja que interessante, irmãos. A gasolina sobe todos os dias. Um absurdo o que nós estamos vendo. Então é uma contradição. Teria que congelar primeiro a inflação. Aí depois que congelasse a inflação, aí era que ia congelar os salários. Aí todo mundo ia ficar feliz. Não tinha problema nenhum. E principalmente congelar o deles. E tem que existir, como fomos nós que colocamos eles lá, nós devemos cobrar que o salário deles, o aumento do salário deles, seja votado por nós. Nós que votamos neles. Eles estão a nosso serviço. Aí esqueceram disso, aí eles aprovaram essa PEC, prejudicando todos os servidores públicos e causando outros males, porque vocês sabem que é uma cascata. Se o servidor público não tem dinheiro para botar o combustível que está caríssimo para ir trabalhar, como é que ele vai trabalhar se ele não deixou o alimento para os filhos em casa? Porque na hora que a inflação fica a galope, subindo a galope, e o salário congela, é o que eles estão querendo? Caos? Mas Deus é grande. Vamos orar por isso. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas,